Fala galera, ligadinha aqui no Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Eu sou a Lauren Berger e vocês já sabem que eu tô aqui hoje pra falar sobre o nosso girão da rodada. Tudo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro você vai saber agora. Tivemos aí hoje, neste domingo, uma briga acirradíssima pelo topo da tabela e Internacional recebeu o Bahia, ficou no 2-2, um jogo bem complicado, mas também o São Paulo venceu de virada o Fluminense jogando em casa. Foi no primeiro tempo, foi pro intervalo ali, né, da troca de primeiro tempo pro segundo, no 1-0 pro Fluminense, que marcou com Wellington Silva, mas aí já na volta então conseguiu reverter o resultado e agora briga cada vez mais pelo topo da tabela. O Internacional tem 17 pontos, tá na liderança, mas o São Paulo vem logo abaixo com 16. Mas óbvio que aconteceram jogos sensacionais. E a gente já vai começar com o Leonardo Lopes, que vai falar aí como foi a partida entre Bragantino e Palmeiras, que foi um jogaço bem polêmico, bastante coisa que tá acontecendo aí no nosso futebol ultimamente. Vai daí, Léo. Neste domingo, dia 6 de setembro, Palmeiras e RB Bragantino entraram em campo em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começando a falar um pouco dos donos da casa, o RB Bragantino, o RB buscava a vitória para sair do Z4 e também tinha técnico novo na beira do campo. Com a demissão de Fábio Conceição, Maurício Barbieri estava comandando o time na beira do campo nesta partida contra o Palmeiras. Agora, partindo um pouco para o lado do visitante, o Palmeiras precisava da vitória para acalmar um pouco das críticas feitas em cima do elenco do Verdão e do treinador Vanderlei Luxemburgo. Isso porque o time não vem conquistando bons resultados nesse Campeonato Brasileiro e já vem de 2 empates conquistados contra o Bahia fora de casa e contra o Internacional dentro de casa. A partida começou e as duas equipes não criaram grandes oportunidades no primeiro tempo. Somente aos 37 minutos do primeiro tempo, o atacante do Verdão, Zé Rafael, em cobrança de falta, colocou a bola nas redes, mas pelo lado de fora, essa foi a chance que mais levou perigo na primeira etapa. Porém, no segundo tempo, as duas equipes voltaram com ritmos completamente diferentes, e assim, o Bragantino conseguiu abrir o placar em gol marcado por Claudinho. Em chute, a bola desviou no zagueiro Gustavo Gomes e assim, sem chances para o goleiro Everton, a bola foi para o fundo das redes. Com gol, isso obrigou Vanderlei Luxemburgo a usar o que tem de melhor no seu elenco para partir para cima e buscar a virada. E assim colocou em campo Gabriel Veron, William e Bruno Henrique. E aí sim, a equipe foi para cima. E pouco depois dessas substituições do treinador do Verdão, Gabriel Veron abriu o placar em cruzamento na área de Gabriel Menino. E assim, o Palmeiras se acautelou um pouco ali dentro de campo, não partiu tanto para o ataque como estava sendo após as 3 substituições. Assim, o jogo ficou muito mais equilibrado com chances lá e cá. E nos acréscimos, o Palmeiras conseguiu a virada em lançamento de Rafael Veiga para o Verão na ponta esquerda. O atacante do Verdão saiu correndo, ganhou do zagueiro do RB Bragantino e tocou para o William livre na área para fazer o gol da virada. E assim, o Palmeiras saiu vencedor desse confronto por 2-1 em uma partida que as substituições fizeram a diferença do jogo. Os meninos do Verdão fizeram a diferença e o Palmeiras saiu com a vitória. Agora, a equipe do Palmeiras enfrenta o Corinthians na próxima quinta-feira. Já o RB Bragantino, com a derrota, continua na zona do rebaixamento e vai buscar uma vitória contra o São Paulo na quarta-feira, jogo que será realizado no estádio do Morumbi. Bom, esse foi mais um giro aqui na rodada. Fique agora com os próximos jogos que aconteceram na 8ª rodada do Brasileirão. Eu sou Leonardo Lopes e fico por aqui. Fala pessoal, eu sou a Val Contado e hoje eu vim falar um pouco sobre a partida entre Vasco e Atlético Paranaense pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, gente. O Vasco recebeu o Atlético Paranaense no estádio São Januário neste domingo, dia 6 de setembro, às 6 horas da tarde, para mais um confronto do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. O time da casa estava um pouco menos pressionado, mas
precisava ganhar para poder recuperar a boa fase, recuperar os bons resultados que vinha tendo nesse início de temporada agora no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, do outro lado, o Atlético Paranaense um pouquinho mais pressionado, precisando vencer, já que teve o seu técnico Dorival Júnior demitido com 55% de aproveitamento e tendo como novo comandante Eduardo Barros. Então, são situações diferentes dentro do campeonato, porém buscando o mesmo resultado, que era a vitória e levar os 3 pontos para casa e quem sabe aí subir, galgar seu lugar ao sol na tabela do Campeonato Brasileiro, que é o que todo mundo quer, não é mesmo? Falando um pouquinho do jogo em si, se vocês forem analisar e pegarem os números, vão ver que o Atlético Paranaense teve uma sutil superioridade em questão numérica, principalmente em posse de bola, mas isso não quer dizer muita coisa, já que o Vasco abriu o placar muito cedo, aos 6 minutos do primeiro tempo, uma jogada de Benítez com o Iago Pikachu, que deu o passe pro Cano abrir o placar e definir o jogo ali aos 6 minutos. O Cano, que fez seu 5º gol pelo Vasco nesse Campeonato Brasileiro e que tem sido peça fundamental na equipe, já que ele está sendo artilheiro e faz gol adoidado, então é o que o Vasco precisa ali, ter o Cano ali na frente, e marcou o gol da vitória, o gol que definiu a partida. No entanto, rolou bastante coisa e é claro que não foi só isso, né? O jogo não acabou nos 6 minutos. O Vasco se aproveitou dessa vantagem e deixou o Atlético Paranaense jogar mais pra frente, tentar arrancar um empate, quem sabe uma vitória, e postou sua defesa ali, não deixando o pessoal chegar, né, ali perto do seu gol. Isso foi uma jogada muito inteligente do Vasco, que conseguiu levar os 3 pontos, né? O Ribamar até fez um golaço também pelo Vasco. Teve gol do Ribamar, sim, mas não teve gol do Ribamar, já que o árbitro Rafael Claus, depois de consultar o VAR, é claro, pegou uma falta em Bruno Gomes no começo da jogada e anulou o golaço do Ribamar. Então, para a tristeza do torcedor vascaíno, acabou que não teve gol do Ribamar, não é mesmo? Com a vitória, o Vasco entra na 4ª colocação, no G4 por enquanto, com uma rodada a menos, um jogo a menos, já que sua primeira partida, que era contra o Palmeiras, foi adiada devido à final do Campeonato Paulista. Então, o Vasco ainda tem que jogar com o Palmeiras, hein? O Vasco soma 14 pontos nessa rodada. Vamos ver como que vai seguir a tabela, porque ainda tem jogos acontecendo nesse momento. Enquanto isso, o Atlético Paranaense tem a metade dos pontos do adversário, tem 7 pontos e está na 16ª colocação na tabela. Era um jogo importante para o Atlético, né? No meio de semana, o Vasco vai receber o Atlético Goianiense, outro Atlético, não é mesmo? Enquanto isso, o Paranaense vai receber o Botafogo. E agora eu vou chamar o meu colega Leonardo Abrão para falar um pouco sobre o jogo entre Atlético Goianiense e Grêmio. É com você. Fala pessoal, ligado aqui no Futebol na Veia. Atlético Goianiense e Grêmio se enfrentaram no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e empataram em 1-1. Os dois times seguem aí sua saga sem vitórias. O Grêmio não vence desde a primeira rodada, quando venceu o Fluminense em casa por 1-0, e o Atlético pela 2ª rodada, desde que bateu o Flamengo por 3-0. Ambos aí seguem amargando as últimas posições da tabela. O Grêmio tem 8 pontos, empatou 5 vezes até aqui, e o Atlético vem na zona do rebaixamento com 6. O placar do jogo foi 1-1. O Atlético, jogando como mandante, tentou impor seu futebol, tentou tomar atitude e foi recompensado aos 14 minutos com o gol do seu capitão de cabeça, o Edson, que subiu sozinho na zaga do Grêmio. O Vanderlei até tentou alertar sua defesa, que estava sobrando um homem ali na pequena área, mas não adiantou. O Ferrares cruzou bem o escanteio e o Edson subiu, testou e abriu o placar. O Grêmio tentou impor o seu futebol, sair um pouco mais rápido com as jogadas construídas para empatar o mais rápido possível, mas só chegou ao empate aos 41 minutos com o atacante Isaac, depois de um belo passe do Alisson. O VAR até entrou na jogada por causa de um possível impedimento, mas o jogador estava em posição legal e o árbitro validou o gol. Depois do intervalo, continuou
O jogo bastante movimentado, o Atlético teve as melhores chances, obrigou o Vanderlei a fazer umas boas defesas. O Jean, goleiro do Atlético, fez apenas uma boa defesa, numa cabeçada do Everton. E o Atlético até chegou a colocar uma bola no travessão, né? O Jeromel foi expulso, já nos minutos finais, mas de nada adiantou para o Atlético. O resultado acabou em 1-1 e, como eu disse lá no começo, os times seguem sem vencer. O Atlético agora enfrenta na próxima quinta-feira o Vasco, no Rio de Janeiro, enquanto o Grêmio visita o Bahia, em Salvador. Agora eu volto com a Lauren. Trabalhando rapidinho aqui a nossa programação para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal. Não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação de quando sai aí os nossos conteúdos, bastante coisa aí para vir. Então não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, ajuda muito o nosso trabalho. E também comenta aí se acha que vale a pena, se vale a pena não, se o Palmeiras vai conseguir aí chegar na nossa ponta da tabela e em breve, vale lembrar que ele tem um jogo a menos, então não perde tempo e vai aí conferir. Agora continuando, vai lá no nosso Instagram, @futebolnaveia.br, você confere notícias em tempo real, muita coisa pra você, além de lives super exclusivas que ainda estão acontecendo, e também no Twitter pra galera da resenha que adora conversar, adora ver como é que tá sendo as partidas, então @FNVBR, segue a gente lá, acompanha tudo. E agora vamos falar com a Karine Gomes. Karine, conta aí como foi a partida. Olá a todos, eu sou a Karine Gomes e eu estou encarregada de trazer para vocês uma análise sobre o duelo entre Sport e Goiás, o duelo que aconteceu lá na Ilha do Retiro, né? Antes de analisar o jogo, vou fazer um pequeno prognóstico dos clubes para que a gente possa entender, né, como que foi o jogo. Bom, no caso, o Goiás, né, ambos os clubes estão na parte de baixo da tabela, então podemos dizer que é um confronto de aflitos, de desesperados. Em relação ao Sport, a equipe até que está respirando mais aliviada do que o Goiás, porque a equipe vinha de 3 derrotas e um empate, e enfim, na última partida diante do Grêmio, né, o Grêmio que é um dos principais aí, um dos favoritos, a equipe conseguiu vencer o Grêmio, então com isso o Sport chegava para o duelo diante do Goiás com moral, então podemos dizer assim. Em relação ao Goiás, a situação é um pouco mais complicada. O clube não faz uma temporada tão legal em 2020. Pode-se dizer que é uma temporada digna de se esquecer, né? Tipo, é uma temporada que acho que os torcedores vão querer esquecer. O clube é o último colocado do Brasileirão e no Brasileirão as partidas só são água abaixo, porque não faz uma boa temporada. Nos últimos jogos perdeu para o Corinthians e também chegou a ser eliminado, vem de uma eliminação na Copa do Brasil diante do Vasco, então não é um bom ano para o Goiás. Porém, né, o ano podemos dizer que ainda está no começo em relação ao Campeonato Brasileiro, então tem muito campeonato pela frente, então o clube ele pode tentar se reerguer, né, não tem nada perdido. Em relação à partida, no caso, falando sobre o Sport, o comandante da equipe, Jair Ventura, ele que é recém-contratado, né, chegou em agosto, inclusive estava fazendo seu primeiro jogo na Ilha do Retiro, ele resolveu manter a mesma equipe da vitória diante do Grêmio. Então, as novidades do Sport ficaram mesmo no banco, que foi o Sander, né? Ele que iria sair, acabou não saindo, e o Rafael Thierry. Falando sobre o Goiás, né? O clube, né, que tem um retrospecto negativo aí de derrotas. A última derrota foi para o Corinthians e também uma eliminação na Copa do Brasil para o Vasco. O clube veio com 4 novidades, né, para o jogo. Entre essas está o Breno e o Miguel Figueira, que ficaram ali no meio, e o Rafael Moura, né, que substituiu o argentino Keco Villalba. Falando sobre o duelo, foi bastante, no caso, o primeiro tempo. Foi bastante equilibrado, foi sem gols, ambas as equipes não marcaram, então ficou bastante equilibrado. O Sport dominou mais, só que o Goiás também tentou, só que pecou bastante no contra-ataque. Apesar do Sport ter dominado a etapa, o Goiás foi que teve maior posse de bola, foi 51% a 48%, foi bastante equilibrado mesmo, mas terminou sem gols. Em relação ao segundo tempo, né, ambas equipes chegaram com novidades, com substituições.
O Sport resolveu ali mexer no meio campo e investir no ataque. O Leandro Barça entrou no lugar do Jonathan Gomes, enquanto que do lado do Goiás um atacante por outro atacante. No caso, Miguel Figueira entrou no lugar do Mike. Os gols saíram, né? Foram 3 gols ao todo, todos do Sport, só que um foi contra. No caso, o primeiro gol foi do Leandro Barça, ele que entrou na segunda etapa. Ele recebeu o passe do Luciano Juba e colocou para dentro, então abriu o placar para o Sport. Logo uns minutos depois, o Elton Brandão, que é atacante do Sport, marcou contra. E para finalizar, né, o duelo, o Marquinhos ampliou para o Sport, assim dando a vitória para a equipe do Leão. Com o resultado, né, o Sport parece estar se encontrando no Campeonato Brasileiro, chega à sua segunda vitória consecutiva e segue subindo e agora tem 10 pontos. Em contrapartida, o Goiás segue na maré de azar, segue na lanterna e agora a equipe tem que se encontrar, né, para ver como que vai ser a continuação da temporada. E essa foi a análise entre Sport e Goiás. Agora eu vou passar a bola para o meu colega comentarista, Matheus Vinícius. É com você, Matheus. Fala galera ligada no Futebol na Veia, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Vinícius e vim fazer uma análise da partida entre Coritiba e Atlético Mineiro, que aconteceu às 8h30 deste domingo. O Atlético ganhou com uma vitória por 1-0, gol de Eduardo Sacha. Com a vitória, a equipe subiu para a terceira colocação, atrás apenas do São Paulo e do Internacional. Os primeiros 45 minutos foram de total domínio do Atlético Mineiro, onde encurralou a equipe curitibana no campo de defesa e criou as principais jogadas e chances de gol para abrir o placar. Em uma delas, em uma jogada de escanteio, Igor Rabelo cabeceou, a bola bateu na trave e no rebote, Eduardo Sacha fez 1-0 para a equipe atleticana. As outras 2 chances foram com Keno, após um cruzamento na área, ele finalizou para fora, perdendo uma grande chance de ampliar o placar. A outra jogada foi com Guga, que finalizou de fora da área e acabou acertando o travessão do goleiro Wilson. A bola ainda quicou em cima da linha e saiu ali a zaga afastou. No segundo tempo, o panorama do jogo mudou. O Coritiba voltou melhor, fez algumas alterações e equilibrou a partida. Teve algumas chances, né, com o Sassá e Hugo Moura, que entrou muito bem no segundo tempo, uma ex-jogador do Flamengo. E o Keno teve a chance de ampliar o placar para o Atlético. Ele saiu cara a cara com o goleiro e acabou finalizando para fora. E no segundo tempo a partida foi bastante equilibrada, com chances para os dois lados. Mas a partida acabou em 1-0 para o Atlético Mineiro, a equipe de Jorge Sampaoli. Assim, na próxima rodada, a equipe curitibana vai a Goiás enfrentar a equipe da casa às 18 horas na próxima quarta-feira. Já o Galo visita a equipe do Santos na quarta-feira também às 21h30. Essas foram as informações e análise do jogo entre Coritiba e Atlético Mineiro. É com você, Lauren. E é isso, galera, viu? O Campeonato Brasileiro é sempre surpreendendo e muitas coisas podem acontecer. Vale lembrar que vários times estão com alguns jogos apenas e tudo pode, né, acabar aí surpreendendo a gente nas próximas rodadas do Brasileirão. Então, obviamente, já lembrando o recado que eu dei na metade do vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque o Girão volta na quarta ou na quinta com mais análise sobre o que aconteceu na nona rodada, né? Vale lembrar aí que o Brasileirão tá recém na nona rodada, muita coisa pode acontecer e vários times podem surpreender, viu? O Flamengo aí tá recuperando seu bom futebol. E além do Girão, teremos live de pré-rodada, de pré-jogo. Ainda não sabemos qual vai ser o jogo, mas em breve já vem aí também na nossa programação. Então tem que seguir lá no Instagram e no Twitter, que a gente sempre conta pra vocês qual vai ser o jogo. E também vamos ter uma live pós-jogo, falando como foi o jogo e também falando mais sobre como que foram as partidas. E também a gente volta com um girão de análise no meio da semana, assim como você está. E vocês estão vendo, e pra galera que sentiu falta do debate, a gente continua com o debate, viu? Sempre
principalmente na quinta, mas também pode acontecer na quarta. Temos aí um debate na veia falando sobre como foram algumas partidas. Então todos os conteúdos vocês acompanham aqui no nosso canal, então se inscreve, ativa o sininho, vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso Twitter, a gente conta tudo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau!